Senhor, muito obrigada. Pai, queremos ouvir e aprender mais sobre o temor do Senhor. O Senhor tem falado conosco, o temor do Senhor é só o princípio da sabedoria. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Obrigada, Jesus. Nosso Deus, muito obrigada pelo que o Senhor já tem nos trazido. Que o Senhor encontre uma fé firme, Pai, e não oscilante dentro de nós. Porque, como disse o apóstolo Paulo, andamos por fé e não por vista. Como é feliz quem crê no Teu Espírito Santo. Como é feliz quem assume as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor nosso Deus, muito obrigada. O Senhor nos quer de modo simples. Sim, Senhor Deus. Tudo é tão simples quando se contempla, quando se entende a Tua palavra. Nosso Deus, fale conosco. E muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Bom, então o nosso assunto é o temor do Senhor, ou seja, temer a Deus. Ainda há pessoas que confundem, irmãos, medo de Deus. Então os filhos têm que ter medo do pai. Se o pai é amigo, mas o pai é pai. É que hoje o conceito de pai para muita gente, irmãos, olha essa modernidade acelerada, essas loucuras que a nossa sociedade, da forma que vive, como eu sempre digo quando eu toco no assunto Deus como pai, nós como filhos, o conceito de pai e filhos, de modo geral, é complicado. Mas tem pais que são pais para valer, responsáveis, amigos, que são provedores, que são conselheiros, que orientam, que sabem educar, que dão muito amor, muito carinho, mas que assumem a posição de pai. E ao passo que outras pessoas não. Deixam a coisa tão frouxa que, do jeito que a coisa está hoje, que a gente escuta, misericórdia. Infelizmente, irmãos, não são muitos filhos que respeitam seus pais hoje. Temor do Senhor. Bom, primeiramente é preciso contemplar as grandezas de Deus. Às vezes o cristão erra por não ler ou não dar a devida atenção quando contempla coisas extraordinárias que só Deus fez e só Ele pode fazer. Por que Deus fez tantos sinais? Tantas coisas extraordinárias, por exemplo, para proteger o povo de Israel, Ele arrebentou com o faraó. Aquelas 10 pragas arrebentaram. E, no entanto, todo o povo hebreu foi protegido 100%. Você observa nas Escrituras, em cada praga, aquela cidade onde o povo de Deus estava, dentro do Egito, não sofreu uma praga sequer, nenhuma. O Espírito de Deus trabalhou para guardar os limites do seu povo, a fim de que aquilo ficasse notório a toda a posteridade, a todas as gerações, para que todos entendessem um pouquinho das grandezas de Deus. Tem gente querendo que Deus faça hoje o que Ele fez lá naquele tempo. Não há necessidade, Jesus já veio. Deus já se fez homem e lidou diretamente com o ser humano. Deus já marcou sua presença aqui na terra, no Calvário e na cruz. Ele fez a obra completa. Então agora é viver da fé. Uns crescem no entendimento e na fé, recebem mais, outros menos. E tem aqueles que estão dentro de igreja e não conseguem nem crer no que está escrito. Tem gente que não tem fé para a cura de um resfriado. E tem pessoas curadas de câncer que era uma metástase. Eu tenho essas pessoas. Pelo menos uma que Jesus passou um fogo que foi uma coisa tremenda demais. Assim, de sentir o corpo queimar. Coisa tremenda, enfim.
Então é cada um com a sua intimidade, sua comunhão com Deus. Temer a Deus, irmãos, é um respeito total a um Deus que é único. Satanás, ele criou tantas coisas e tantas formas do ser humano se afastar de Deus e acreditar em coisas que Deus aborrece, que Deus abomina, que Deus proibiu. E Satanás, ele consegue trabalhar em grande parte da humanidade para que as pessoas se voltem para essas coisas e se afastem do Deus invisível. Você vê quantas pessoas dizem assim: vocês se acreditam na Bíblia, vocês fazem o que a Bíblia manda. Absurdo. Se as pessoas acreditam numa imagem de cultura e não conseguem acreditar no Deus invisível que criou o universo. O temor a Deus vai além. Ele vai além do crer. Porque muita gente diz que crê em Deus e não obedece de jeito nenhum. E já o temor não. A pessoa que assume Jesus, que é a palavra de Deus, quando ela contempla um pouquinho das grandezas de Deus, ela diz: é coisa grande demais. Deus é grande demais. Então eu não vou entristecer o coração de Deus. E passo a andar com Deus invisível. Nós vamos pegar uma base em Eclesiastes, capítulo 12. Você tem Salmos, Provérbios, depois vem Eclesiastes. Eclesiastes fica entre Provérbios e Cantares. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, os dois últimos versículos são como que o desfecho do temor a Deus. Então, lá, o versículo 13 e o 14. Vamos juntos? De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Talvez alguém diga: mas isso não é Antigo Testamento? Eu acho interessante, irmãos, quando eu escuto alguém dizer para mim assim: ah, mas isso é Antigo Testamento, no Novo Testamento é diferente. Aí eu paro e penso: essa pessoa, ela pensa que são dois deuses, um Deus do Antigo e um Deus do Novo? Não. O que mudou foi a forma de Deus lidar com o ser humano. Mas a palavra tem o mesmo poder. Se não fosse assim, nós não poderíamos usar, por exemplo, a proteção do Salmo 91. Ele está no Antigo Testamento. Todos os salmos estão no Antigo Testamento. Os conselhos de Provérbios, que são extraordinários, são do Espírito Santo. Provérbios está no Antigo Testamento. Novo Testamento começa ali em Mateus. Então você vê o erro grave que muita gente boa comete. Quer seja no Antigo, quer seja no Novo. A palavra que Deus te abrir, te der o entendimento, se é uma promessa, segura. Deus quer te dar aquela bênção, Ele vai te dar. Se é um mandamento que você entendeu, observa aquilo. E aí, coloca em prática. Se submeta. E assim vai. Então, o Espírito Santo usando, antes de encerrar Eclesiastes, né, que foi escrito por Salomão, na sua sabedoria, de tudo que se tem ouvido, de tudo, o fim é: teme a Deus. Começa assim, vai dizer tudo que você tem, o que você conquistou nessa vida, qual o conhecimento que você tem, quais os patamares que você subiu, você tem o quê? Alcançou muito, chegou lá em cima? Então o fim é: teme a Deus. O temor a Deus, irmãos, ele faz que o nosso coração, nós procuremos aperfeiçoar o nosso coração. O temor a Deus faz que nós nos acertemos com Deus desde o nosso interior. Porque o que tem de gente de capa religiosa mesmo, com o coração cheio de raiva,
cheio de ódio, cheio de luxúria, pensamentos sujos, ou um coração retaliativo, um coração vaidoso, orgulhoso. Tem gente que quando galga o seu primeiro degrauzinho profissional, já olha para os outros como se fossem inferiores. Já diminui todo mundo como se fosse, com carinho, me perdoe, o rei da cocada preta. Gente que se acha. Então, o temor a Deus, ele é dentro do coração. Não é fachada de humildade e dentro o orgulho, a vaidade, um sentimento de superioridade. Com Jesus é tudo diferente. Eu contemplo Jesus de joelhos, lavando os pés dos discípulos. Você já contemplou isso? Eu acho interessante porque o Mateus era Levi. Levi era cobrador de impostos, era o chefe da coletoria. Devia usar o material mais fino nos seus pés. Se existisse podólogo na época, era com ele mesmo. E o Pedro, que pescava e andava em cima dos cascalhos do mar, descalço, pescando. Imagina que pé grosso. E Jesus lavou. Então você contempla o que está dentro. Jesus sendo Deus. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Quem foi que criou o universo? A palavra. Quem foi que criou o planeta? A palavra. Quem criou os animais? Todas essas espécies todas de animais que... Meu Deus, o que é isso? A palavra. Quem criou os vegetais? Quem criou as árvores? Quem criou as flores? Quem criou as frutíferas? Quem criou as hortaliças? Quem criou as leguminosas? Quem criou? A palavra. Caramba, criou. Tudo. Como diz a palavra, dele, por ele, para ele. Quem criou os minerais? Isso mesmo, a palavra. Aí você pensa, a terra pertence a ele, toda a natureza pertence a ele. Aí ele vem ao mundo, mas a palavra criou. Aí ele toma forma de homem, vem como menino. O plano de Deus para desfazer a obra de Adão. E aí ele manifesta a sua presença e diz abertamente quem ele é. Disse, o Pai me enviou. Os fariseus querem cair de pau em cima dele, querem arrebentar com ele. Aí fica dizendo que é filho de Deus. Mas eles estavam diante de quem criou tudo. Tudo é dele. Tudo era dele. Aí eu contemplo a simplicidade de Jesus. A gente vê pessoa que alcança, não é? Ganha umas estrelinhas e empina o nariz que quase bate lá no céu. De Deus dizer assim, baixa um pouquinho aí. Você subiu muito. Temor a Deus. Temor a Deus, irmãos, ele faz você tremer por dentro, faz a gente tremer quando a gente contempla a grandeza desse Deus. Pouca gente quer ouvir falar do dia do juízo. Eu lembro de uma moça, que eu fui fazer o estudo das 7 cartas do Apocalipse. Na terceira semana, falei logo no melhor, na terceira semana ela vem e diz, enquanto a senhora não parar de falar de Apocalipse, volta de Jesus, de Satanás e seus demônios, contra anjos de Deus e anjos contra... Eu não venho aqui. Só gosto de ouvir falar de bênção. Eu falei, minha filha, o que não falta por aí são igrejas, jardim de infância e maternal. Pode ir. Vai para o maternal. 3 anos depois chegou a notícia. Infartou e foi embora. Pessoa nova. Não quer ouvir a verdade. Sabe por que tem medo? Porque o diabo já está dominando. Quando a pessoa não quer ouvir Jesus e ela quer as bênçãos dele, ela reconhece que Jesus é a palavra, pode ter certeza que o diabo já dominou. O fim é, teme a Deus. Olha novamente, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Guardar os mandamentos.
O Espírito Santo sabe lidar com cada ser humano de modo único, ímpar e especial. Como assim, pastora? Bom, uma pessoa chega e era alcoólatra. A outra chega e não era alcoólatra. Não era tabagista. Ou seja, não fuma, não bebe. Vem para Jesus, mas sofre de depressão. Ele sabe lidar com cada um. Ele vai curar a ferida de cada um e vai lidar com cada um de modo especial. Ele sabe como ele fala contigo, a palavra é a mesma. Mas ele sabe como ele fala contigo. É só dar atenção. Me chega uma mulher na igreja, uns anos atrás, e disse, pastora, eu trabalhei numa empresa há 12 anos, e eu fazia alteração de notas. Eu lidava com todo o dinheiro da empresa. Porque o dono da empresa é rico demais e é malvado, é perverso. Só que depois de muitos anos eu me converti e eu quero tirar o dízimo desse dinheiro. Eu falei, o quê? O quê? Ué, eu quero dar o dízimo. Falei de dinheiro furtado, roubado. Falei, você está brincando, moça? A senhora não vai aceitar? Eu já soube que tem gente querendo, minha família comentou. Falei, vá lá, minha filha. O inferno tem a porta larga, a porta do céu é muito estreitinha. Você já leu em Mateus? Abre lá comigo, vai. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Dá uma paradinha, gente. Eu sei que muitos de vocês são assíduos leitores das Escrituras, que têm assim a palavra impregnando o coração. Vocês amam a palavra profundamente, amam a Jesus, amam a Deus. Mas vamos fazer de conta que a gente está ouvindo isso aqui pela primeira vez hoje. Versículo 13, vai. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Então dá uma paradinha no 13. Entrai pela porta o quê? Quem vai entrar no céu, meu irmão? Quem vai passar nessa porta com o dinheiro dos outros nas mãos? Não, pastor, o dinheiro já gastou. Ô, igreja. Está tudo anotado. Pastora, mas e se ela se converteu, não se lavou no sangue de Jesus? Jesus não perdoou? E por que ela não devolveu o dinheiro? Ah, porque ela já gastou. Devolvesse o que tinha. Pagasse o preço. Queria tirar dízimo. Ah, pessoal. Com carinho e respeito. Eu não tenho papa na língua, meu irmão. Graças a Deus, não. Falei, você está brincando? Você está brincando? Você está pensando que no dia do juízo, isso não vai queimar nas tuas mãos? Na minha não vai queimar não, minha filha. Nas minhas mãos não vão queimar não. A gente viu aí com essa pandemia, gente. Foi o pobre miserável que estava debaixo do viaduto. Foi o infeliz que estava no presídio. E foi o ricaço e deixou mansões. E deixou carros de luxo. E foi embora, ficou tudo aí. O que é o dinheiro diante de salvação eterna? Vai me perdoar, meu irmão. Vamos acordar, igreja. Tem gente correndo tanto atrás de dinheiro, que corre tanto atrás, que ele corre na frente. Nunca consegue pegar, está sempre endividado. Se buscasse a Deus de verdade, colocasse Jesus acima de tudo em primeiro plano, tem certeza, irmãos, a palavra se cumpriria. Por quê? Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Você sabe que a bênção ou a maldição acompanham as pessoas? Sabem ou não sabem? É isso mesmo? Lê de novo aqui. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram.
Tem gente procurando evangelho de porta larga. Não, eu quero uma igreja que me deixe inteiramente à vontade e não venha pregar para mim aquilo que eu não gosto de ouvir. Como é que é? Como é que é? Vou contar uma para vocês, vocês vão dizer, pastora. Bom, irmãos, eu sou de Jesus há 37 anos, tenho 30 anos de púlpito, comecei a pregar, era seminarista, era obreiro. Olha só, você escuta a coisa e você diz assim, é inacreditável, é fora da realidade. Pessoas chegam para Jesus, irmãos. Chegou um casal, eu pensei, é um casal. Tá? O macho e a fêmea. E a moça pede para falar comigo. Eu disse, nós viemos aqui porque soubemos que esta igreja ora. Que aqui vocês oram. Falei, muitas igrejas oram, orar é um dever de todo cristão. Aí disse, não, mas eu tenho parente daqui. Tá bom. E qual é a razão pela qual nós devemos fazer a oração pela senhora? E ela disse, é o seguinte, eu vim pedir para ele largar a mulher dele e casar comigo, divorciar e casar comigo. Eu falei, como é que é? Eu vim pedir, ele é meu namorado. Eu falei, namorado ou amante? Ele é meu namorado. Eu falei, mas vocês não dormem juntos? Ah, claro. Eu falei, então não é namorado. É que o namoro hoje é esse, né? Só que isso já tem tempo. Ela disse, eu vim pedir para a senhora orar, para ele largar a mulher dele, divorciar e casar comigo. Eu falei, moça, a senhora viu lá na frente que está escrito igreja? E tem o nome de Deus? Você já viu que tem o nome de Deus? Está escrito igreja, não está? Eu sei. Eu falei, não é possível, eu estou em Marte. Eu estou em Marte. Falei, moça, aqui é igreja, moça. Aqui não tem essa história de, vou pegar teu perna de calça e vou dar para outra. Aqui não tem isso não, minha filha. Aqui tem o seguinte, e Deus une o macho com a fêmea. Ele realiza o casamento, ele abençoa. E ele diz, o que Deus uniu, não separe o homem. Como é que é? Quero saber daqui mais não. Você pode ler, por favor, o versículo 14? Quem pode ler? E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, é que no caminho apertado não pode entrar fermento. Às vezes o bolo cresce tanto que ele ultrapassa até a forma, não ultrapassa? Porque ele diz, eu quero tomar conta de tudo. Eu quero encher isso tudo. Por que na saída do povo de Israel do Egito, um dos elementos principais sobre a mesa foi o pão sem fermento? Porque o fermento, não falando de fermento biológico, fermento culinário, nada disso. É que o fermento, ele faz a massa inchar e fica grande demais. Ou seja, eu faço tudo o que eu quero. Eu alargo os meus espaços e faço o que eu tenho vontade. E que Deus não se meta, mas Ele é Deus, tem que me salvar. Ele é Deus que me abençoe. Tem gente abusada. Tem gente muito atrevida. Tem gente que o coração, o espírito, irmãos, não cabe dentro do peito. Ele transborda pela boca de orgulho. Tem gente que te olha assim. Aí o pastor Luiz Carlos está abrindo o culto, e eu estou passando, culto gravado. Então, muito detalhe, muita coisa, enfim. Eu estou passando e o moço estica o braço. Eu falei, peraí, senhor. Corredor estreito. Eu falei, peraí, senhor. Dá licença. Não, só quero dizer para a senhora que eu sou pregador e a hora que a senhora quiser, eu posso assumir o seu púlpito. Falei, como é que é? Falei, como é que é? Sou formado na faculdade teológica, tal. Dá licença, senhor?
Dá licença, senhor. Obreiro, por favor, em nome de Jesus. Fui fazer meu culto. O que é que vocês dizem? Imagina um aluno tirar o professor da frente e dizer: professor, senta aí, quem vai dar aula hoje sou eu. Vocês pensam que não tem aluno assim, atrevido? Se ele pudesse, faria. Até arriscar levar uma sovada violenta dos outros alunos. Pelo menos se tiver gente. Tem professor dizendo que assaltante é trabalhador? Tem ou não tem? Que mundo é esse, pessoal? Que loucura é essa? Falta temor a Deus, irmãos. Vou falar rasgadamente. Tem muito crente evangélico que não tem respeito nenhum por Jesus, pela palavra de Deus, por uma igreja, por um ministério. Às vezes as pessoas nos olham. O moço chegou na porta, lá na Piedade, olhou pelo vidro e virou para o obreiro, para o porteiro e disse: ué, me falaram para vir aqui, que aqui tem poder, que tem palavra, que tem... Estou vendo uma mulher lá em cima? Aí o obreiro: é a pastora. Mulher, tô fora. O obreiro veio me falar. Eu falei: mas ele está fora mesmo. A porta é estreita. Deus usa quem Ele quer. Abre em 1 Coríntios, vai. Logo no capítulo 1. Isso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Você vai ler comigo no versículo de número 26. Isso, vamos lá. 26 em diante. Quem vai comigo? Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. É isso aqui mesmo, irmãos. Uma das coisas que atrapalha demais o corpo de Cristo, sabe o que é, irmãos? O orgulho no coração. O orgulho no coração. Aluno quer demonstrar que tem mais conhecimento que o professor. Ele pode até ter em alguma partezinha, mas ele tem que respeitar o professor. O professor está lá na frente, a autoridade sobre ele. Não importa, meu irmão, se o pregador é uma pregadora de 1,50 m e pouco, que não tem 1,60 m. Versículo 27. Quem vai comigo? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Dá uma paradinha. É isso aqui. É por isso, irmãos, que às vezes vocês veem essas coisas acontecerem assim, ué, Às vezes ninguém dá nada por uma pessoa que tem uma unção do Espírito de Deus, meu irmão, que não é uma brincadeira. Às vezes ninguém dá nada por um obreiro, não sabe o quanto ele ora na madrugada para Deus usá-lo para dar uma palavra ungida que pode livrar uma pessoa do suicídio, da morte e da desgraça. O orgulho é um dos sentimentos, meu irmão, que tenta arrebentar com o temor a Deus. Muita gente se perde estando dentro das igrejas. É tenebroso demais. A pessoa faz tudo o que ela quer e se acha certa. E quem segue a palavra arrisca, pobrezinho infeliz. É por isso que nem sempre Deus escolhe quem é, quem pode e quem tem. Ele escolhe quem não é, quem não tem nada e quem não pode nada. Porque ele diz: esse eu vou usar. Porque eu vou pegar esse vaso, essa massa, eu vou quebrar, arrebentar e vou fazer um vaso novinho. Vou usar do jeito que eu quero. Versículo 28.
E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém? Esse é o temor a Deus. Vamos parar de questionar as coisas de Deus, meu. Tem gente que refuta as próprias escrituras. Não é bem assim. Olha, numa parte eu acredito, em outra não. Oh. Tem gente querendo fazer uma nova Bíblia. Não, nós temos que fazer do nosso jeito. Vocês não podem pregar contra isso, contra isso, contra isso. A falta do temor a Deus, irmãos, está iminente em muita gente que diz eu sou de Jesus. O meio cristão, infelizmente, irmãos, infelizmente. Abra sua Bíblia, nós vamos lá no Salmo de número 18. Perdão, Provérbios capítulo 18. Versículo 12. Quem lê comigo? Provérbios, capítulo 18, versículo 12. Antes de ser quebrantado, eleva seu coração do homem, e diante da honra, como Deus observa, né, irmãos? Quando a pessoa se coloca na humildade. Tem gente que apresenta humildade diante de Deus, né? Ora, louva, fecha os olhos. E diante das pessoas. Uma coisa que há hoje, que existe, é muito iminente, é muito latente e pesada, é a competição do saber. Um grupinho se reúne e cada um quer mostrar que sabe mais do que o outro daquele assunto. Quem entende mais? Ele não se conforma em ouvir, a pessoa só quer falar. E a palavra mostra que sabedoria é ouvir. E só falar depois de ouvir muito. O apóstolo Tiago, ele escreveu: todo homem, todo ser humano, gênero humano, todo homem ou mulher, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. É importante até ouvir as crianças. Tem pais que não sabem o que está se passando no coraçãozinho de um pequenino. Porque não gostam de ouvir. Cala a boca, menina. Fica quieto, menina. Sossega, menina. Para de falar, menina. Você parece tagarela. Tem gente que tem ojeriza ao ouvir. Os ouvidos têm uma comichão. Parece que tem uns bichos que não deixam ouvir. Mas a boca está sempre trabalhando. Uma falha dos cristãos, de muita gente boa. Falta de meditação. Falar menos e pensar mais. Curva sua fronte. Pai, muito obrigada. Nós agradecemos de todo o nosso coração. Por que tantas guerras? Por que tantas contendas? Por que tantas disputas? Por que tanta sede de poder? Senhor nosso Deus, muito obrigada. O fim é: teme a Deus e guarde todos os seus mandamentos. Nosso Deus, muito obrigada. O Senhor chega a dizer em Provérbios que quem guardar a tua palavra no meio do coração terá anos de vida acrescentados. Então nós sabemos que nada é por acaso, Pai. O Senhor diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Mas quanta gente tem a oportunidade de receber o conhecimento, mas se acha superior, Senhor, a quem com simplicidade está ensinando ou ministrando. E eu posso me lembrar até do Balaão e da jumenta do Balaão. Senhor, que coisa interessante. Não tocamos no assunto hoje, mas o Senhor me fez lembrar agora. A jumenta viu o anjo e o profeta não conseguiu ver. Nosso Deus, que o nosso coração seja simples, quebrantado,
que não seja estufado, que estufe o nosso ser, que alargue, Senhor, o nosso ser de modo que não passemos na porta estreita, porque é tão bom, Senhor, ouvir o Senhor. Que privilégio, Senhor, que honra. Desde a criança, Senhor, o Senhor diz: ensina a criança no caminho. Quando amadurecer, não se desviará dele. Que a mulher saiba ouvir, Pai, e não fique falando o tempo todo dentro de casa, ao ponto de não haver mais espaço para ninguém, meu Pai. Que o marido saiba ouvir, que a mulher saiba ouvir, que todos saibam ouvir, Pai. Que haja esse temor dentro de cada um, Pai, e que a Tua igreja fale com a Tua sabedoria, com as Tuas palavras, Pai. Nosso Deus, como o Senhor diz, a boca do justo é manancial de vida, e o que se ouve pelo mundo, Senhor, são loucuras. Como é feliz quem tem o Senhor. Jesus, muito obrigada por este entendimento sobre o temor do Senhor. É só o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é uma fonte de vida para livrar dos laços da morte. Obrigada, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos?